Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de julho, estamos na segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura é de Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 14 e versículo 22. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos com toda espécie de trabalhos do campo e outros serviços que os levavam a fazer a força O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Meu irmão, minha irmã, logo no início do livro do Êxodo, temos um relato da mudança repentina da sorte do povo de Israel no Egito. O tratamento privilegiado que os israelitas tinham por causa de José se transforma rapidamente em opressão pelo aparecimento de um faraó que não conheceu José. A opressão dos israelitas no Egito tem várias causas. A primeira é a razão de Estado. Os israelitas se multiplicam e podem se tornar a maioria da população do Egito. Dessa forma, a política pública a ser adotada é a de forçar a diminuição do crescimento dos israelitas, obrigando as parteiras a matar os meninos, deixando em vida só as meninas. A opressão de Estado se converte em exploração econômica, pois, obcecados pelo medo, os egípcios impõem dura escravidão aos israelitas. A mão de obra barata dos escravos israelitas foi o que possibilitou a construção das cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Não podemos, porém, limitar a opressão ao seu aspecto puramente socioeconômico. Foi a promessa patriarcal que possibilitou a multiplicação dos israelitas no Egito, e o Êxodo vê na opressão a tentativa dos egípcios ir contra o desígnio de Deus. Dessa forma, mesmo que sejam evidentes as causas socioeconômicas, interpretar a opressão no Egito apenas nesse aspecto significa não compreender a profundidade e a amplidão da salvação que Deus realiza em favor de seu povo. A opressão é descrita como um fato histórico bem concreto. O trabalho em condições de exploração injusta, o medo dos egípcios em serem superados em número pelos israelitas, ou de que estes se aliem às nações estrangeiras e invasoras. Essa opressão socioeconômica, no entanto, é apenas símbolo da perdição. Trata-se do mal e do pecado que oprimem, não apenas a partir de fora, mas escravizam a partir de dentro. Assim, a profundidade da opressão, que não é somente socioeconômica, mas também a opressão do pecado,
anuncia a qualidade da libertação de Deus. Trata-se da salvação do pecado. De fato, somente Deus pode libertar do pecado. O pecado impôs uma escravidão que somente Deus pode vencer. Na história da humanidade, muitos libertadores humanos já se apresentaram. A própria história mostra, infelizmente, como tais libertações socioeconômicas muitas vezes tiveram como resultado opressões ainda piores do que aquelas que se propuseram a superar. O Êxodo nos mostra que até mesmo as opressões socioeconômicas têm raízes mais profundas no pecado e que não basta agir somente no nível socioeconômico para superar tais opressões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de julho, estamos na terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Mas, não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: "É um menino dos hebreus." A irmã do menino disse então à filha do faraó: "Queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino?" A filha do faraó respondeu: "Vai." E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e o amamentou. Quando já estava crescido, ela levou-o à filha do faraó, que o adotou como filho, e lhe deu o nome de Moisés, porque disse ela: "Eu o tirei das águas." Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus
viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: "Por que bates no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu, nosso chefe, nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio?" Moisés ficou com medo e disse consigo: "Com certeza o fato se tornou conhecido." O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madian. Meu irmão, minha irmã, o relato da infância e juventude de Moisés antecipa como será a libertação que Deus realizará. A ordem do faraó era de que todos os meninos israelitas deviam ser mortos ao nascer, garantindo assim a segurança do Estado. A mãe de Moisés entrega o menino ao rio, abandonando-o a uma sorte incerta e a uma possível morte. Mas o rio conduz o menino até o remanso exato onde a filha do faraó está. A cesta calafetada recorda a Arca de Noé e carrega o futuro do povo de Deus. A princesa se comove. Ela não raciocina em termos políticos. Ela não entende a razão de Estado que vê os israelitas como uma ameaça à segurança nacional. Não se dobra à política desapiedada de seu pai. Não despreza a raça estrangeira e está a favor da vida. O relato salta da infância para a juventude de Moisés e narra sua primeira atuação como libertador. Trata-se de uma ação mal sucedida por causa da violência empregada por Moisés. Podemos entrever no relato 3 saídas de Moisés. A primeira saída de Moisés é assim descrita: um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus. Viu a aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Diante da injustiça, Moisés reage com indignação violenta. Sua solidariedade é correta. Sua reação à injustiça, no entanto, se mostrará errada. O que ele ganhou matando o egípcio? Não promoveu a libertação do povo, somente retroalimenta o círculo de violência e de injustiça contra a qual queria reagir. A segunda saída de Moisés se dá no dia seguinte. Saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e disse ao agressor: "Por que bates no teu companheiro?" E este replicou: "Quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes me matar como mataste o egípcio?" A violência, em vez de resolver o problema, joga no descrédito Moisés perante os seus próprios irmãos. Nessa segunda saída fica claro que a violência e a injustiça não se aninham somente nos egípcios, mas também nos próprios hebreus. Dessa forma, Moisés descobre que, ao agir com violência, é rechaçado pelos próprios irmãos, que não o reconhecem como alguém que age em nome de Deus. A terceira saída de Moisés é uma fuga. Moisés, fugindo da vista do faraó, parou na terra de Madian. Moisés tomou a iniciativa e fracassou. Reagiu com violência e, por isso, só reforçou e agravou a própria violência. Em Madian ocorrerá o encontro de Moisés com Deus. É nesse momento que Deus tomará a iniciativa e incumbirá Moisés da missão de libertador. A leitura de hoje nos adverte contra o erro
de responder à violência com violência. Ao mesmo tempo, nos ensina a humildade. Não nos arroguemos uma missão para a qual Deus não nos chamou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de julho, estamos na quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 6 e versículos 9 a 12. Naqueles dias Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E Deus disse: agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao Faraó, para que faças sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Meu irmão, minha irmã, o episódio da vocação de Moisés tem uma importância fundamental para toda a história da salvação. A teofania da sarça ardente revela Deus de duas maneiras complementares. De um lado, Deus se revela na sarça ardente como força viva. A sarça ardente estava em chamas, mas não se consumia. Todo fogo precisa ser alimentado para se manter. Na manifestação da sarça ardente, Deus
porém se faz conhecer através de uma chama viva que, diferente de todas as outras chamas, não se consome nem precisa ser alimentada. Assim é Deus. É uma força viva que não precisa de outra realidade para se manter. Deus se manifesta ainda como um Deus que se interessa pelos seres humanos. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. As religiões tradicionais representam Deus como uma divindade das forças naturais. Nessas tradições religiosas primitivas, Deus é representado como Deus da fecundidade, da natureza, do trovão e assim por diante. A Moisés, porém, Deus se revela como aquele que estreita relações interpessoais, como aquele que tem relações com as pessoas concretas com as quais fez aliança. O nosso Deus é um Deus pessoal, que se interessa com as pessoas, que se torna próximo, que busca os seres humanos. Evidentemente, Deus se manifesta através das forças naturais, mas a sua identidade profunda é a de ser um Deus pessoal, que se relaciona com pessoas humanas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de julho. Estamos na quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 20. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor no meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: Eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e decidi tirar-vos da opressão do Egito, e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro, e agora temos que ir a 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir se não for obrigado por mão forte,
Por isso estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é um Deus pessoal, que se interessa com as pessoas, que se torna próximo, que busca os seres humanos. Evidentemente, Deus se manifesta através das forças naturais, mas a sua identidade profunda é a de ser um Deus pessoal que se relaciona com pessoas humanas. Esse é o sentido da revelação do nome. Deus não pode ser nomeado pelo homem. Somente Deus pode se nomear na nossa vida e história. O ser humano não pode impor nome a Deus, pois para conhecer Deus, o homem precisa prestar atenção na ação salvadora de Deus. O ser humano sequer pode falar corretamente de Deus, se não prestar atenção à sua ação salvadora. O nome Eu Sou Aquele que Sou torna Deus muito próximo de nós e ao mesmo tempo muito distante de nós. O amor revela que a transcendência e a imanência de Deus não se contradizem. Deus é transcendente e o nome Eu Sou Aquele que Sou torna evidente como somos diferentes de Deus. Diante do Eu Sou Aquele que Sou, reconhecemos-nos limitados. Nós não somos. Nós somos fracos, impotentes e a todo momento caímos na conta de que não estamos à altura dos acontecimentos, de que não temos a capacidade de fazer aquilo que é necessário. O nome Eu Sou Aquele que Sou revela que Deus está muito próximo de nós. O nome revelado declara que Deus está aqui agora conosco para todo sempre. Deus é pessoa que está próximo das pessoas concretas, que deseja libertar da opressão, que quer fazer sair seu povo da escravidão do Egito. A presença de Deus é uma presença íntima e salvadora. No próprio nome de Deus está a promessa de uma presença que acompanha e liberta o povo. Assim, toda a história do Êxodo, com seus sinais de presença e de poder salvador de Deus, se torna verdadeira explicação do que significa para Israel o nome revelado de Deus. Deus não tem outro nome, a não ser a sua própria obra salvadora. A obra salvadora de Deus é a melhor e a única explicação do nome revelado de Deus. O nome revelado de Deus não cessa nunca de se revelar, pois Deus nunca deixa de agir em favor dos seus filhos. Correspondendo a esse mistério revelado do nome de Deus, precisamos estar sempre conhecendo de novo a ação salvadora de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21 de julho, estamos na sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Êxodo, capítulo 11, versículo 10, até capítulo 12, versículo 14.
Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número das pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, e haveis de celebrar por todas as gerações. Meu irmão, minha irmã, o centro do relato do Êxodo, entre o anúncio e o fato da morte dos primogênitos, se insere o tema da Páscoa. Os ritos são descritos com pormenores, e tais pormenores estão sempre em função dos acontecimentos históricos da libertação da escravidão no Egito. Vejamos juntos alguns ritos importantes que estão estreitamente ligados aos eventos históricos da libertação. O nome Páscoa é uma clara alusão à passagem do Senhor. É a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passará pela terra do Egito e ferirá na terra do Egito todos os primogênitos. A fim de serem poupados do anjo exterminador, o povo pinta os marcos e a travessa da porta da própria casa com um pouco de sangue do cordeiro imolado. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Outro rito interessante é que o cordeiro deve ser consumido às pressas. E comereis às pressas, pois é a Páscoa do Senhor, isto é, a passagem do Senhor. Também os pães ázimos são consumidos nessa noite para recordar a pressa da saída do Egito. Como podemos notar, os ritos não são vazios, nem têm uma finalidade supersticiosa ou mágica. Eles são realizados em função dos acontecimentos históricos da saída do Egito. A nova Páscoa, a Páscoa cristã, é a Eucaristia. A vida cristã não é feita de rituais vazios. A vida cristã é união com Cristo. Quando participamos da missa, não assistimos a uma função, mas nos unimos a Jesus, oferecendo nossa vida na sua vida, para sermos consumidos no seu amor. A nossa Páscoa
é a passagem do Senhor da morte para a vida. Nós passamos com Ele do pecado para a graça, das trevas para a luz, da morte para a vida. Somos poupados da morte eterna pelo sangue de Cristo, que é nosso Cordeiro Pascal imolado. O nosso sinal salvador é o sangue de Cristo, crucificado para a nossa salvação. Conforme a prescrição da Páscoa antiga, a carne do Cordeiro deve ser assada ao fogo. Não comereis nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, na sua paixão, foi transformado pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro fogo, fogo da caridade e da misericórdia. A morte de Jesus é total dom de si, supremo sacrifício e ato de misericórdia, que foi consumado no fogo do amor. Sejamos agradecidos a Deus pelo seu sacrifício. Sejamos agradecidos pela Eucaristia, em que o sacrifício de amor de Cristo se presencializa e realiza no aqui e no agora toda a sua eficácia benéfica e salvadora da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de julho. Estamos no sábado e celebramos a festa de Santa Maria Madalena. O evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículos 1 a 2 e versículos 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos:
Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Meu irmão, minha irmã, quando o domingo da Páscoa começava a clarear, Maria conservava-se do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Era a segunda vez naquele amanhecer de domingo que Maria ia até o sepulcro de Jesus, incansável no seu empenho por prestar uma última homenagem a Jesus. Maria Madalena tinha chegado ao túmulo juntamente com Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Estas últimas tinham fugido amedrontadas ao verem o sepulcro vazio. Maria, porém, foi correndo à procura de Pedro e do discípulo amado para lhes dizer: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Houve um espanto geral. Os dois apóstolos saíram em disparada e ela vinha atrás. Quando os dois chegaram ao sepulcro, entraram e ficaram perplexos com o que viram e voltaram para o cenáculo para avisar os outros. Maria Madalena, porém, não arredou o pé de lá. Não queria ir embora, queria encontrar o Senhor, queria honrá-lo, mesmo que fosse apenas um pobre cadáver. Por isso permaneceu lá, chorando do lado de fora. Suas lágrimas eram a expressão do seu amor. Gregório Magno tem um comentário muito bonito a este respeito. Ele diz: e nós vemos a força tão grande do amor que inflamava a alma daquela mulher, que não se afastava do sepulcro do Senhor, mesmo quando os apóstolos dele já voltavam. Buscava a quem não encontrava, chorava procurando-o e, consumindo-se no fogo do seu amor, ardia no desejo de encontrar aquele que imaginava roubado. E assim aconteceu, que só ela o viu, a única que ficou procurando. Começou a buscar e não o encontrou. Perseverou no querer e achou-o de tal forma, cresceram seus desejos e tanto se dilataram que acabaram alcançando o que buscava. Enquanto estava assim, desolada, o Evangelho nos descreve o reencontro com Jesus. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Maria Madalena é a mulher que busca. Ela encarna as palavras do profeta Isaías: a minha alma desejou-te, meu Deus, durante a noite, e dentro de mim o meu espírito te procurava. O Evangelho continua. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? É comovente ver Jesus ressuscitado, indo em pessoa ao encontro daquela pobre criatura. É bonito ver que depois da ressurreição, Jesus se mostra mais humano ainda, se fosse possível ser mais humano, quando vai ao encontro dos seus discípulos. Ressuscitado, Jesus se torna mais próximo, mais afetuoso, mais acessível. Maria Madalena, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. É frequente nas aparições que Jesus assuma uma figura desconhecida. Pertence à sua condição corpórea nova, a partir da qual ele pode se esconder e se manifestar. Para reconhecer Jesus, é preciso que ele se revele. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus fala com um timbre de voz costumeiro e a chama pelo nome. Maria o reconhece. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. É o Jesus de antes e, ao mesmo tempo, é novo.
e não precisa mais dos aromas. Nesse momento, Jesus a olha com ternura e lhe dá uma missão. Não me retenhas. Vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A mensagem pascal é mensagem de fraternidade e de filiação divina. Maria é a primeira evangelista da ressurreição. Ao chegarmos neste ponto, é bom refletir e nos perguntar: será que, pensando nos vazios que com frequência eu sinto, a lição da Madalena não me diz nada? Todo vazio do coração, toda amargura é uma ausência de Deus. Pode ser a terrível ausência provocada pelo pecado, pelos 7 demônios, mas pode ser também a ausência de uma boa alma que perde Deus de vista, fica morna na fé. Nesse momento nós não enxergamos mais Deus, mas isso não significa que Ele não esteja presente. Na verdade, é nessa hora que Jesus mais nos ajuda. Somos nós que, como Madalena, não o reconhecemos. Como Madalena, pensamos que Jesus tenha roubado Jesus. Não é isso que acontece conosco? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de julho, estamos no 16º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de tal modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas
Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros são os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, Jesus pregou 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento na massa. Depois que ficaram a sós com Jesus, os discípulos pediram para lhes explicar somente a do joio e do trigo. E Jesus lhes explicou que o semeador era ele, que a boa semente são os filhos do reino, que o joio são os filhos do maligno, que o campo é o mundo e que a colheita é o fim do mundo. Essa parábola é uma advertência contra o otimismo triunfalista, a pressa insensata e a arrogância sectária. Muitos pecam por otimismo triunfalista e arrogância sectária. Pensam a realidade de maneira simplista. De um lado está a igreja, feita unicamente de pessoas boas, e do outro o mundo, cheio de filhos do maligno, sem esperança de salvação. Trata-se de uma triste arrogância. A própria igreja encarrega de destruir esta visão de uma comunidade feita só de santos. A igreja é como o campo no qual crescem tanto o trigo quanto o joio, os bons e os maus. Graças a Deus. Se a igreja não recolher também os pecadores, significa que eu não posso entrar nela. Se a igreja fosse feita só de santos, eu me sentiria como um mendigo à porta do hotel, sim, 6 estrelas. 6 estrelas, desprezado, suportado com má vontade por uma elite de gente perfeita. Evidentemente, isso não deve absolutamente justificar o pecado. Devemos todos lutar com todas as forças e odiar com todo o coração o pecado. Mas o pecador tem lugar na igreja, graças a Deus. A parábola é também o antídoto contra a pressa insensata. O tempo do julgamento ainda não chegou. E até lá não sabemos quem é trigo e quem é joio. O mundo e a igreja não se dividem entre filhos das trevas e filhos da luz. Pelo certo, somos filhos das trevas. Somos todos joio, chamados, porém, a nos tornar filhos da luz e bom trigo de Deus. Na natureza, o joio não pode se transformar em trigo. Na igreja, pela graça de Deus, podemos deixar de ser filhos do maligno para nos tornar filhos de Deus. É, portanto, insensato e soberba condenar alguém como filho do maligno destinado ao inferno. Santo Agostinho tem uma afirmação que nos alerta. Quantas ovelhas estão fora e quantos lobos estão dentro? Mais uma vez, não se trata de classificar entre ovelhas e lobos. Isso somente o juiz pode fazer. Impaciência é a atitude de quem se acha no direito de julgar quem é joio, que deve ser arrancado do mundo e da igreja. Os impacientes são os que só sabem invocar os castigos divinos contra os outros e se acham no direito de apontar os que Deus deve fulminar. São os que se comprazem em excomungar os outros,
julgando-se mais católicos do que o Papa. Eles são movidos por um zelo falso que os leva a condenar os outros sem caridade e autocrítica. O silêncio e a paciência de Deus chegam quase a escandalizá-los. Aqui mais uma advertência. Se tudo isso a gente aplica muito facilmente aos outros, é preciso usar a mesma medida para si próprio. A igreja é como um campo em que o joio e o trigo crescem juntos. Nela podemos crescer, nos converter e, sobretudo, imitar a paciência de Deus. Os maus existem no mundo ou para se converterem ou para que por eles os bons exercitem a paciência. Paciência não é resignação ao mal, não é passividade frente ao pecado. Exatamente o inverso. Paciente é o que persevera no bem, porque sabe que ele triunfa, mesmo que tudo pareça demonstrar o inverso. Muitos perderam a paciência cristã, porque se renderam à lógica do pecado, se aliaram aos corruptos, entregaram-se à lei do mais forte. A esses, a parábola de hoje continua como uma advertência e como um chamado à esperança. O pecador pode se converter. Por mais ruim que seja, pode ainda se tornar um grande santo. No reino de Deus não há lugar para pessoas impacientes, para os que desistiram do bem e para os que se consideram no direito de julgar e de se separar dos maus. A paciência de Deus deve ser para nós um modelo. O que fazer com o pecador? Nada. Como joio, devemos deixá-lo crescer. Crescer para se converter e se santificar. O que devemos fazer é não impedir esse crescimento, nos esforçar para favorecer tal crescimento. O mesmo vale para nós. O que a igreja deve fazer comigo, pecador? Deixar crescer. Se alguém peca, deve ser corrigido com amor. Se eu peco, espero ser corrigido para que não seja condenado no julgamento final. Todos nós somos joio em caminho de nos tornar trigo puro de Deus. Para isso devemos nos ajudar uns aos outros, rezar uns pelos outros, nos encorajar na prática do bem, corrigir com caridade, estimular na prática, na busca da salvação. Recebamos no dia de hoje o grão de trigo caído por terra, que morreu e produziu abundante fruto, que foi triturado para ser o pão que desce do céu para nos alimentar e nos fortalecer.